Pessoal, nossa próxima lesão, fibroma ameloblástico, tá? Essa lesão, pessoal, deixa eu abrir ela aqui. Vamos falar um pouquinho do fibroma ameloblástico. Essa lesão, ela é de difícil diagnóstico até o momento que a gente conhece ela. Quando a gente conhece e pega a dica dela, vocês vão ver que o diagnóstico ele é muito facilitado, né? Você vai errar muito menos no diagnóstico de fibroma ameloblástico, tá bom? Então eu vou passar aqui a dica para vocês, ó. Tá com essa dica? Opa, opa, fibroma ameloblástico, tá bom? Vamos falar um pouquinho, vamos entender o que é o fibroma ameloblástico. O fibroma ameloblástico, pessoal, ele é classificado como um tumor odontogênico benigno, a exemplo do ameloblastoma localmente agressivo. Vamos guardar essa informação, tá? É um tumor frequente? Não. É um tumor de pouca incidência, né? Então representa 2% dos tumores odontogênicos, mas quando aparece a gente consegue pegar, tá? Até no ano passado no IPG tivemos que 2 casos de fibroma ameloblástico, se não me engano, tá bom? Quando aparece, sabendo dessa dica que eu vou passar para vocês, a gente consegue fazer o diagnóstico, tá? Então guardem essa informação, pessoal. Tumor odontogênico benigno, porém localmente agressivo, semelhante ao meloblastoma, tá? E quando eu falo que uma lesão ela é agressiva localmente, o que eu estou passando para ela? Muitos efeitos locais. Muita reabsorção, muita expansão. É o que a gente fala que é promeloblastoma, né? Então, clinicamente, a gente vai ver que é uma lesão ó, que expande, leva a expansão, tá? Leva a reabsorção dos dentes adjacentes. A exemplo do ameloblastoma, tá? Muito bem. Odontogênica por quê, pessoal? Porque ela surge também, a exemplo do ameloblastoma, de remanescentes do epitélio do esmalte, epitélio externo e epitélio interno, e da lâmina dentária, tá? Então, são as três grandes fontes celulares para o fibroma ameloblástico, tá? 2% dos tumores odontogênicos. Muito bem. Na classificação da OMS, levemente adaptada, pessoal, na divisão de grupos, o fibroma ameloblástico pertence às lesões tumorais. Lá na classificação, na quinta edição, está lá o fibroma ameloblástico, né, dentro de um tumor misto, tá, epitelial, mesenquimal, lá, junto com outras lesões, tá, ele aqui, né, fibroma ameloblástico, tá bom? Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho, então, do fibroma ameloblástico, pessoal. Olha que interessante essas duas informações que eu vou passar agora, pessoal. É uma lesão de pacientes jovens, 10 a 20 anos, tá? Com muitos efeitos locais, muita expansão, muita reabsorção. E preferencialmente acontece na região posterior da mandíbula, com envolvimento de dente incluso, tá? O que eu estou querendo passar com esse leque de informação? É uma lesão muito semelhante a quem que a gente falou até agora, pessoal? Ao meloblastoma, né? Vocês concordam comigo no sentido de, ó, normalmente associado, tem grande associação com dente incluso, região posterior, muitos efeitos, muita reabsorção, muita expansão, com um fator de diferença para meloblastoma. Qual que é a diferença? Pacientes jovens, dentes da dentição decídua mista, tá? Ou seja, qual que é a característica que a gente fala que aquela dica que eu passei para vocês, pessoal? O fibroma ameloblástico é o ameloblastoma em crianças e adolescentes. Então, quando você olha, você fala, meu Deus, isso aqui é um ameloblastoma. Olha a expansão, olha a reabsorção. Qual que é o passo seguinte na cabeça? Qual dentição, qual que é a idade provável do paciente? Se for até 20 anos, dentição de transição, decídua ou mista de transição, fibroma ameloblástico. Acima de 20 anos, já terceiro molar formada, ameloblastoma. Tá? Então, essa é a grande sacada do fibroma ameloblástico. É o ameloblastoma, e quando você fala, nossa, isso é ameloblastoma, pare
e veja a idade do paciente, veja que dentição que ele está, tá? Vocês vão perceber que todas as imagens que eu vou passar agora, a gente está numa dentição mista ou pegando o final da formação dentária, tá? Que pega essa faixa de 10 a 20 anos. Se a gente voltar para os ameloblastomas, faixa preferencial é acima, o unilocular de 20 a 40, o multilocular de 40 a 60. Então, as faixas são muito marcantes para o ameloblastoma, tá bom? Por quê? Porque todas as outras características, pessoal, vocês vão ver que é igualzinho do ameloblastoma. Lesão coringa, efeitos locais acentuado, quando reabsorve o padrão de lâmina de faca, mas aqui é a diferença, pacientes jovens, pode deslocar dente, pode deslocar canal, pacientes jovens, é o ameloblastoma em crianças, tá bom? Crianças e adolescentes, tá? Vamos ver as imagens seguintes, então. Então, a característica de coringa, então ele pode se apresentar em diferentes formas, pode, mas qual que é a versão do fibroma ameloblástico mais prevalente? 75% associada a dente incluso. Tá? Por isso que a gente trabalha com ele, tá? Que é grande prevalência de fibroma ameloblástico. E o padrão de reabsorção, o padrão de expansão e de reabsorção, igualzinho do ameloblastoma. Tá? Muito expande, onde toca na cortical abre. Onde toca na cortical abre. Tá? Onde toca no dente que absorve. É o padrão, é o ameloblastoma. Você fala, meu Deus, é o ameloblastoma. Daí que você vai, opa, pacientes jovens, fibroma ameloblástico. Puxa o diagnóstico para cá, tá bom? Vamos ver imagens agora. Olha lá, ó. Vocês concordam comigo? Eu olho, se eu fechar aqui axial, né, vamos dizer assim, eu fecho aqui axial, eu olho essa imagem e falo, isso aqui é ameloblastoma. Só pelo padrão de expansão, isso aqui é ameloblastoma. Só daí quando eu pego a contextualização e olho que é um perfil de paciente jovem, onde dentição mista, meu diagnóstico sai de ameloblastoma e vai para fibroma ameloblástico. Tá? Então, ele é um ameloblastoma em pacientes jovens. Mas olha essa imagem. Tocou na cortical, vou voltar até o slide anterior, ó. Tocou, ó como o padrão é muito próximo, ó. Ó, expansão. Que linda essa comparação. Aqui, ó. É o ameloblastoma em pacientes jovens, tá? A questão envolvendo a coroa, não precisa ter união com a jaque, tá? Ó, paciente aqui em final de formação de terceiro, aqui é o segundo molar, né? Segundo molar. Então, paciente em formação de segundo molar ainda, tá? Pacientes jovens, tá? Idade 8 anos, olha aquela característica, a gente olha para essa imagem e fala, nossa, aqui é meloblastoma, né? O padrão de corte. Você vai para tomo, padrão de expansão, padrão de corte, padrão de expansão. Só na hora que você sai, tá, antes de eu falar em ameloblastoma, checar a idade. Na hora que eu vejo a idade e vejo o perfil da dentição, é dentição mista, forma final de formação, sai o diagnóstico de ameloblastoma e puxa para fibroma ameloblástico, tá bom? Ó, outra imagem. Ó, clinicamente como expande. Né? Então, a panorâmica, olha o padrão de reabsorção. Né? É o ameloblastoma em pacientes jovens. Tá? Estou reforçando isso porque isso aqui é dica. Tá? Olha o padrão de expansão. Tá? Na hora que você bate, isso aqui é amelo, paciente jovem. Opa, fibroma ameloblástico. Tá? Fibroma ameloblástico. E aqui é uma versão multilocular, né? Então ele pode ter outras carinhas? Pode, tá bom? Mas sempre em pacientes jovens, independente da carinha, muito agressivo, né? Dá para ver aqui o perfil de reabsorção aqui, ó, em faca, né? Aquela corte seco, muito agressivo localmente, muito agressivo. É o ameloblastoma, tá? Então aqui a gente vê uma 3D e uma reconstrução, né? O perfil até já clínico de expansão. Né? Aqui numa reconstrução de tecidos moles, aqui a reconstrução 3D, o dente deslocado, tá? Então aqui a gente consegue perceber que é o comportamento, características muito próximas da ameloblastoma. Tratamento, princípios e tratamentos, tá bom? Pessoal, existe uma divergência na literatura, tá? Talvez a linha que mais se busca do fibroma ameloblástico é, numa tentativa inicial, né, até considerando fatores da idade do paciente, tudo, né, de sequelas que podem gerar,
pode-se tentar uma enucleação e curetagem, tá? Um tratamento conservador, tá? Porém, a recidiva é alta, tá? Então, eu tenho recidiva aí de 15, 20, 30% pensando na terapia conservadora. Então, eu tenho, se o clínico optar pelo tratamento conservador, eu tenho que estar muito atento ao índice de recidiva, tá? Alguns cirurgiões, alguma linha já preconiza a incisão em bloco, ou quando a lesão é maior, já partir para em bloco, ou evitar uma recidiva em bloco. Enfim, divergências, tá? A gente vê muita tentativa de inicialmente tentar algo muito ou mais conservador, né? Pensando numa enucleação e curetagem. Follow-up, pessoal, longo, tá? É que eles falam lá de long term, tá? Então, é um follow-up longo do paciente, tá? Por quê? Pelo índice de recidiva. Então, tem que ser um paciente, tem que estar muito claro para mim, como profissional, tem que ter muito claro para o paciente, para os pais do paciente, que esse paciente vai ter que fazer um acompanhamento longo, tá? Tem que vir uma vez por ano fazer o acompanhamento imaginológico, porque posso ter recidivas tardias, como acontece com a ameloblastoma, tá bom? Fibroma ameloblástico. Tá? E aqui mostrando um caso, né? Então, para a gente ter uma ideia de temporal, né, do tratamento aqui, foi feito aqui, então, aqui em 2015, tá? Lesão nesse estágio, passa-se 2 anos para a gente ver o padrão de crescimento de um fibroma ameloblástico, tá? Então, dá para comparar legal o quanto cresceu em 2 anos, tá? Provavelmente o paciente abandonou o tratamento, né? Não se fez a conduta, e daí sim ele foi feito, e 1 ano depois da cirurgia foi tentado, nesse caso, né? Um tratamento mais conservador, até com manutenção do dente, tá? Não foi feito nem retirado, foi bem conservador mesmo, mostrando nesse momento aqui, 1 ano pós-cirurgia, já uma aparência bem interessante, tá? Posso dizer que não vai ter recidiva? Não, esse paciente vai ter que entrar em acompanhamento, tá? Um longo termo, tá bom? Mas aqui uma proposta de um tratamento conservador, pensando para o fibroma ameloblástico, considerando todas as características, principalmente relacionadas à idade do paciente, tá bom? Fibroma, então, para a gente ver aqui um padrão de crescimento, né? O quanto cresceu a lesão aqui em 2 anos, para a gente ter uma noção de evolução do fibroma e depois como que ele progride, como que a gente vê uma imagem pós-operatória em um primeiro momento de sucesso, tá? Que eu não estou vendo focos de recidiva numa panorâmica, né? Numa tomografia a imagem seria muito melhor, né? Eu gostaria muito de ver a imagem tomográfica no sentido de ter mais parâmetros de acompanhamento, tá bom? Muito bem, apresentamos para vocês então agora o fibroma ameloblástico. E vamos falar agora da nossa última lesão, do tumor odontogênico adenomatoide. Vou abrir aqui, para a gente finalizar então as lesões e já partir então para a nossa parte prática, tá bom? Tumor odontogênico adenomatoide, conhecido como TOA, tá? Vai ser muito comum esse termo. Ah, o paciente está com TOA, o paciente é portador de TOA, o diagnóstico foi TOA, TOA, tá? Então, realmente, esse termo TOA, essa sigla é muito forte para essa lesão, né? Tumor odontogênico adenomatoide. Ele pertence aos tumores odontogênicos benignos, tá? Representa 3% dos tumores odontogênicos, né? Então, uma prevalência muito próxima do fibroma ameloblástico, 2% dos tumores odontogênicos, aqui 3%. E, de regra geral, o TOA, ele é caracterizado, né? Ele é marcante por ter um material mineralizado no seu interior. Então, 2/3 dos TOAs terão material mineralizado no seu interior, dando esse aspecto de flocos, tá? Que a gente vai voltar a discutir muito nas lesões radiopacas. O TOA, ele é muito forte dentro das lesões radiopacas. Então, ele vai voltar para nós lá para aula 7, aula 8, para a gente conversar muito mais sobre o TOA, tá bom? Muito bem. Uma historinha do TOA só, foi descrito em primeira vez em 34, tinha o termo de adamantinoma da maxila. Staffney, em 48, reconheceu o então adamantinoma da maxila como uma lesão específica, né, uma lesão própria, uma entidade patológica. Em 71, na OMS, e daí então ele entra então nesse grupo de
muda-se o termo, né, tumor odontogênico adenomatoide, e entra nesse grupo, então, das lesões tumorais, tá? Na primeira edição já da OMS em 71, tá bom? Muito bem, dentro do grupo, então, da OMS adaptada, o TOA representa uma lesão tumoral. O TOA, então, dentro das lesões tumorais, está aqui, ó. É a primeira lesão que aparece lá na OMS, tá? Tumor odontogênico adenomatoide, TOA, tumor odontogênico benigno, tá? Então, outra lesão aqui no grupo, tá? Vamos falar um pouquinho, então, do TOA, de suas características, né, clínicas, imaginológicas, key points, enfim, tudo que a gente conhece um pouquinho do TOA, tá? O TOA, pessoal, olha que interessante que eu vou falar. Vamos pegar uma dica de cada fala. Prevalência, epidemiologia, ele é mais comum em feminino, sexo feminino. Quanto mais comum? 2/3 em mulheres. Ele é mais comum em pacientes jovens, de 10 a 25 anos, pacientes jovens. Quanto mais frequente? 2/3. 2/3 acontece em pacientes jovens, 1/3 em pacientes acima de 25 anos. Ele é mais comum em maxila do que em mandíbula. Quanto mais na maxila? 2/3 na maxila. Ele é mais comum em caninos inclusos principalmente superiores. Quanto mais comum? 2/3. Essa lesão, então, pessoal, é conhecida nos livros, nos webinars, nos artigos, como a lesão 2/3. Tá? Vocês vão ver esse termo, o TOA é lesão 2/3. Por quê? Porque quando a gente vai nos seus dados epidemiológicos, essa questão de 60%, 70%, ele puxa para um lado, sexo feminino, localização, maxila, dente incluso, idade, ele puxa essa relação de 2/3. Então, ele também é conhecido como lesão 2/3, tá? É, lesão com flocos de mineralização, 2/3. Então, 2/3 dos TOAs têm focos de mineralização no seu interior, tá? 1/3 não possui, tá bom? Bom, continuando o TOA, tá? Então, é uma lesão conhecida como lesão 2/3, pelas suas características epidemiológicas. 2/3 dos TOAs possuem mineralização no interior, tá? Com esse aspecto de flocos, que a gente vai voltar muito a discutir na aula de lesões radiopacas. E é uma lesão, pessoal, aqui que é o ponto-chave do TOA, tá? Até agora, o que a gente falou? As lesões que nós trabalhamos, todas, ou elas tinham muitos efeitos, ou tinham poucos efeitos. Queratocisto, poucos efeitos. Pouco reabsorve, pouco expande. Amelo, muito. Dentígio, moderado. Cisto radicular, moderado. Cisto ósseo simples, pouco. Displasia cemento óssea, pouco. Tudo que nós trabalhamos até agora, ou era muito para os dois fatores, cortical e dente, ou era pouco para cortical e dente. O TOA, pessoal, é a lesão, que isso aqui eu até ouvi num dos cursos em especialização, que foi a dica, eu falei, nossa, que sacada legal, né? É a lesão que destoa, destoa. Em que sentido destoa? Para um parâmetro, ele tem um comportamento, para outro parâmetro, ele tem outro comportamento. Em que sentido? Para corticais, o TOA expande, mas ele pouco reabsorve. Então, que até o aluno lá na especialização falou durante a aula, né? Então o TOA é lesão que destoa, tá? Tentando fazer uma analogia, né? Destoa em que sentido? Para cortical expande, porém não reabsorve, tá? E daí eu gostei dessa dica, eu falei para ele que eu ia utilizar nos cursos, né, para guardar a questão do TOA, né, que tem um comportamento diferente quando eu considero cortical e dente, tá bom? Pessoal, quando a gente falar das lesões radiopacas, o TOA vai voltar muito forte. Por que muito forte? Porque ele pode acontecer em vários locais, como a gente mostra aqui na figura. Tá? Ele pode ser um padrão folicular, extrafolicular, intraósseo, periférico, né? Então a gente vai discutir muito sobre o comportamento dele quando ele possui esses flocos de mineralização. Hoje, pessoal, na sua versão radiolúcida, na sua versão hipodensa, ou seja, na sua versão sem flocos, que representa 1/3, quando que a gente vai falar para considerar no laudo? Quando que a gente vai falar para considerar no diagnóstico? Quando envolver o canino superior, tá? Então, quando envolve canino superior, a gente fala, opa, opa, opa,
vamos considerar o TOA. Qualquer outro dente diminui-se, a versão radiolúcida diminui muito a força de seu TOA, tá? Então, assim, vocês vão ver daqui um pouquinho, quando a gente trabalhar nos exercícios, eu vou considerar o TOA no diagnóstico de caninos superiores inclusos, na versão radiolúcida, tá? Então, aqui que eu escrevo até aqui, ó, considerar densidade e potência, considerar como canino superior, tá? Daí ele pode aparecer na sua versão totalmente radioluz. Nos outros dentes, dificilmente, raramente ele vai aparecer na versão totalmente radioluz. Na sua versão radiopaca, a história vai mudar um pouco, tá bom? Mas deixa para daqui um pouquinho, tá bom? Vamos ver a imagem do nosso TOA, tá? Nossa lesão que destoa, tá? Olha que linda, pessoal. Isso aqui é a imagem clássica que a gente está conhecendo agora, o TOA, né? A imagem clássica dele, né? Região de maxila, região de canino, muita expansão. E cuidado que a expansão pode acontecer para seio maxilar, tá? E a presença de flocos de mineralização em seu interior, tá? É o padrão clássico do TOA, 73% acontece com esse padrão, tá bom? A dente incluso. Olha o interesse, tá interessante aqui também, pessoal. A lesão não sai da jaque, tá? Então, usualmente, ela pode sair da jaque? Pode, mas não é necessidade para o TOA. A exemplo do querato, a exemplo do amelo, a exemplo do fibroma ameloblástico, não é necessário para o TOA, diferente do dentígeno sair da jaque, nem que seja histologicamente para o dentígeno, né? Imagiologicamente, a gente sabe que pode ter uma variação no circunferencial, tá bom? Mas aqui no TOA não. TOA, olha a inserção lá embaixo. Tá? Então, esse perfil de inserção, vamos supor que essa lesão já tivesse totalmente radiolúcida, tá bom? Esse já padrão de inserção já diminui muito a força do cisto dentígeno. E daí, canino superior, o TOA entra muito forte. TOA em canino superior, não inserção na jaque, ganha-se muita força, tá? No diagnóstico, que a gente vai trabalhar daqui um pouquinho. Tá? Então, a imagem tomográfica mostrando a expansão. Aqui um TOA em mandíbula, padrão clássico, com flocos de mineralização. Tá? Então, aqui, ó, localização preferencial, região anterior de maxila, mandíbula, principalmente maxila, canino, flocos, muita expansão. Ah, e pouca reabsorção. Né? Olha os dentes envolvidos, como eles deslocam. Olha aqui no inferior como tá bonito, ó. Eles deslocam, mas eu não vejo grandes reabsorções. Eu não vejo grandes reabsorções. Tá? Então, esse é aquele padrão do destoa. Tá? Expande legal, mas não reabsorve. Tá? Então, isso é importante para o TOA, tumor odontogênico adenomatoide. Vamos ver outras imagens. Olha aqui novamente, pessoal. Então, padrão clássico, né? Então, presença de mineralização, presença de grande expansão, canino superior, o padrão de inserção fora da jaque, isso diminui muito a chance desse aqui ser um cisto dentígeno, tá? E esses dois dentes aqui permanentes, vamos dizer assim, pouca reabsorção. Aqui seria o decíduo, né? Então, mas quando eu pego os permanentes, eles estão deslocados, mas com pouca reabsorção, poucos efeitos sobre dente, tá? Tem esse artigo muito interessante que traz essas características bem detalhadas. Ele está lá no Hotmart, esse artigo, tá? Eu coloquei para vocês no Hotmart esse artigo, que traz bastante sobre o TOA, e coloquei um Daikon também para vocês poderem manusear e dúvidas, coloquem no grupo, tá? Um Daikon completo, abrindo o software de lesão pericoronária, tá? Colocamos de lesão periapical na aula passada, colocamos nessa aula de lesão pericoronária. Toda aula eu vou colocar um Daikon para vocês poderem manusear e dúvidas podem tirar pelo WhatsApp ou pelo Hotmart, que for melhor, mais fácil para vocês, tá bom? Vamos super aproveitar, tá bom? E aqui, ó, ele vai voltar das lesões, o TOA vai voltar muito para falar no momento radiopaco, porque ele tem outras aparências, tá? Mas hoje, falando sobre o aspecto pericoronário, ó, uma outra imagem agora tomográfica com tudo que a gente falou, pessoal. Pode ver que as coisas se repetem, né? A questão de maxila, dente superior, questão do canino, muita expansão, pouca reabsorção, é o padrão clássico do TOA, ou seja, uma panorâmica. Na maxila, mais fácil análise, sem dúvida, a tomografia, né? A maxila na panorâmica complica demais. Mas na tomografia, quando a gente abre mão da tomografia, nos ajuda demais a avaliação e provável diagnóstico de TOA.
Olha o padrão radiolúcido dele aqui, ó. Tudo que a gente falou se repete. Só a diferença é que ele não tem flocos. Tá? Canino superior, ó o padrão de inserção, tá? Olha a característica de deslocamento sem reabsorção, tá? Com muito pouca reabsorção, tá? O padrão da JAK, padrão da inserção. Provavelmente, se eu fizer uma tomografia, deslocamento, abaulamento da cortical do seio, tá? Tudo que a gente discutiu com vocês. Ó, outras imagens agora bidimensionais, né, do TOA, tá? Uma oclusal, uma panorâmica, tá? E aqui mostrando um acompanhamento, um tratamento de TOA, né? Então, aqui um ano pós-operatório também, para a gente ter ideia de reparo ósseo, né? Vamos dizer assim, pós-tratamento do TOA, tá? Então, uma lesão com tamanho significativo, aqui um ano de pós-operatório do TOA, tá bom? Como que é feito normalmente o tratamento do TOA? Deixa eu passar aqui para vocês. Antes disso, outras imagens, agora a versão radiopaca, né? É a mesma imagem, mesmas características, agora com flocos hiperdensos no interior, flocos de mineralização, tá bom? E flocos bem dispersos. Tá? Isso aqui a gente vai falar da importância lá na radiopaca desses flocos dispersos. Não é uma massa, é flocos. Não é massa, é flocos. Tá bom? Ó, flocos. Guardem essa informação já para a sexta, sétima aula, tá? Flocos, disperso no interior, muita expansão, abaulamento de cortical de seio maxilar, tá? De fossa nasal, abaulamento de fossa nasal, abaulamento de seio maxilar, flocos dispersos, dente envolvido, toa, toa. Ó, expansão, ó, flocos, ó, deslocamento dentário, pouca reabsorção, deslocas com pouca reabsorção, toa. Tá o padrão de mineralização. Ó, coroa, TOA, tumor odontogênico adenomatoide. Ó, no padrão corte coronal numa tomografia, coroa e a presença de flocos. E dá para ver expansão, né? Tanto da cortical palatina quanto também da vestibular, né? E aqui os padrões que a gente vai voltar a falar em lesões radiopacas, né? Que só envolve coroa? Não. Pode envolver outros sítios? Pode. Menos frequente? Menos frequente. Tá? Tumor odontogênico adenomatoide. Macroscopia do tumor. Ó, a cápsula bem fibrosa. Isso é bom, né? Essa cápsula bem fibrosa permite muitas vezes enucleação. Né? Eu vou tirar, né? Então, uma cápsula bem fibrosa e os flocos de mineralização, aquilo que a gente vê na tomografia, que vê na panorâmica, né? Ó, os flocos. Tá o dente envolvido. Vista macroscópica do TOA. Tá? Pessoal, por essa cápsula bem fibrosa, tá? Ele permite a enucleação, se necessário, uma curetagem e tem recidiva rara. Né? Então, é um tumor com um bom prognóstico, tá? Um follow-up de 2, 5 anos, tá bom? Faço follow-up? Faço, 2, 5 anos faço, mas o índice de recidiva cai muito, tá? É uma lesão com prognóstico por suas características muito favoráveis. Muito favoráveis, ó, cápsula bem grossa, bem fibrosa bem forte, isso me favorece a cair o índice de recidiva do TOA, tá bom? Aqui um follow-up de um ano também do. Ah, foi aquele que eu mostrei, perdão, tá? Então, um ano aqui mostrando um follow-up de acompanhamento, tá? Uma enucleação com o dente envolvido e o processo de reparo aqui, lógico, esse paciente continua em acompanhamento, mas com um prognóstico muito, 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 muito favorável, tá? E nesse momento concluímos aqui então o TOA, pessoal.